Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar através desse vídeo com vocês hoje a porção do Evangelho, palavra eficaz para modificar vidas. Que este vídeo alcance corações angustiados pela depressão, que esse vídeo alcance pessoas que estão com as suas ansiedades e principalmente que este vídeo transforme almas que estão afastadas, frias, longe do nosso Senhor Jesus Cristo. É o nosso objetivo primordial, avivar vidas através do Evangelho. Eu gostaria de compartilhar hoje com vocês, se for possível, abram as suas Bíblias onde você estiver, sejam físicas ou online, abram comigo e acompanhem a pequena exposição que irei fazer nesse vídeo. Que o Senhor Jesus, ele nos ajude através deste canal a fazer o seu ID, a alcançar vidas, que a semente seja plantada e germine na terra boa. Que o Senhor Jesus, ele nos ajude, nos constranja, nos corrija e nos faça pessoas mais próximas, pequenos cristos, que é o que traduz cristãos que somos nós. E este vídeo também é para você, que nunca ouviu falar do Evangelho, ou pessoas que estão frias, desviadas, ovelhas desviadas do pasto de Jesus. Esse vídeo também é para você. Fique à vontade, se quiser ficar conosco, e abra a sua Bíblia e acompanhe essa exposição. Mateus capítulo 5, a partir do verso 1, vai falar o contexto, não nesta palavra, mas em todo o Evangelho de Mateus, que pessoas, elas não chegam perfeitas ao Evangelho. O que vai ser exposto através do título desse livro é o nome de um homem que era pecador, totalmente explícito. Um homem que era corrupto, que era Mateus. Um homem que vivia a coletar impostos. E naquele tempo o seu povo padecia fome. Portanto, meu irmão, tire esse fardo da sua mente. Ninguém é perfeito para chegar até Cristo. Nós chegamos da nossa forma pecadora. Mas também não vai ao engano que você vai permanecer da forma que você está. Ele vai te transformar. Ele vai modificar a sua vida. Ele vai te transformar para melhor. Por quê? Porque a boa nova chegou. O nosso estado éramos de morto, como diz Colossenses. O nosso estado era separado de Deus, inimigos de Deus. Mas pela benevolência de Deus, ele enviou o seu Filho. Essa é a boa notícia. Cristo chegou até a nós, na forma de um bebê, nascido de uma virgem, para nos dar vida. Nós que estávamos mortos, agora nós que andávamos em trevas, como diz Isaías, agora vimos a luz entrar neste mundo e brilhar em nosso coração. E agora nós conhecemos a plenitude do amor, e o seu nome é Jesus Cristo. A partir do verso 1 do capítulo 5 diz: Jesus, pois, vendo as multidões, subiu a um monte, e tendo se assentado, aproximaram-se os seus discípulos. Primeiro princípio é: nos dias de hoje as pessoas não querem escutar a palavra de Deus. Nos dias de hoje não querem mais sentar para aprender. O primeiro princípio é: você quer ser discípulo de Cristo? Sente para ler a sua palavra. Sente para aprender mais da sua palavra. Sente e escute. Assim você se aproximará mais de Cristo. Do contrário, só é engano, meu irmão. Do contrário, na elevação da superação que você vai sozinho, que você alcança sozinho, isso tudo é engano. Capítulo 2 e o 3. E ele se pôs a ensiná-los dizendo: bem-aventurados, humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Primeira bem-aventurança é a humildade. Você pode confundir a humildade do nosso contexto ocidental, que fala sobre aquela pessoa que chega para qualquer um, aperta a sua mão, e não é essa humildade que Cristo está falando. Ele está falando da nossa falência espiritual, de que nós, de modo nenhum, poderíamos chegar até Ele, que de modo nenhum temos capacidade para ir até a Cristo se Ele não nos chama. A primeira coisa que este capítulo 5, no verso de número 3, você que está acompanhando comigo vai ler, é que nós não podemos chegar até Cristo. Foi Ele que chegou até a nós. Foi Ele que veio até você. Foi Ele que te chamou. Foi Ele que te salvou. E não você que fez uma escolha entre o pecado e Ele. Foi Ele que te resgatou. Porque a nossa natureza em Adão, a nossa natureza caída, é depravada. A nossa natureza está destituída da glória de Deus. Mas Cristo, pela sua benevolência, nos chamou. Humildade é saber que somos igual a Paulo.
Quando estamos fracos, quando estamos caídos, podemos contar com a graça de Deus para nos levantar. O que acontece é que muitos hoje querem estar fortalecidos na sua própria carne. Não, eu oro, eu jejuo, isso e aquilo. Mas quando você reconhece a sua falha moral, aí que você se torna forte. Não pelo seu poder, não pela força do seu braço, mas porque Cristo habita em você. Mas porque Cristo te chamou. Mas porque a força que habita em você não é a sua, é a força de Cristo. 4. É a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E quando aqui está falando que chora, não é pessoas que choram por qualquer motivo. São pessoas que não se contentam com o pecado ao seu redor. O pecado do seu familiar. O pecado que passa na televisão. As pessoas não se contentam também, numa segunda perspectiva, com o seu estado pecaminoso. As pessoas não se contentam em pecar e sentem com sensibilidade que pecaram contra o Espírito, pecaram contra Deus, e aí se constrangem, e aí choram, e aí diz: Cristo, perdoa a minha alma. Deste modo você se tornou uma pessoa salva em Cristo Jesus. Isso porque, de nenhum modo, nessa natureza, nesse corpo que estamos pecaminoso, iremos parar de pecar. Mas quando estamos salvos, eleitos em Cristo, Ele nos salvou do nosso estado tão pecaminoso que a gente não sente alegria em pecar. Mas em terceiro lugar, terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Terra celestial. Lembrando em primeiro lugar, o que é manso? São pessoas que vão para as igrejas, são pessoas que querem ocupar cargos na casa de Deus, não para subirem uma eclesiastia, não para subirem na vida, não para alcançarem coisas maiores, só para servir a Cristo, só para amar o seu próximo, só para amar o seu inimigo, só para mostrar o ídolo do Senhor, só para saber que foi chamado por Cristo Jesus. E agora sabe que o seu chamado é servir e não fazer questão de nada. Se alguém vem até ele fazer questão de alguma coisa, ele diz: fica com isso aí, o meu objetivo é só Cristo. Que esse seja o meu objetivo e o seu, meu irmão. Seja Cristo e não ambicionar cargos maiores e nem posições, assim como fizeram aqueles discípulos que queriam chegar no reino de Deus dominando tudo. Mas em quinto lugar, quinta bem-aventurança. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Você se prepara mais para ir à casa de Deus esteticamente, arrumando seu cabelo, tomando banho, pondo a sua maquiagem, você que é mulher, ou você se prepara para ir à casa de Deus limpando o seu coração, orando, dizendo: Senhor, tira tudo que há mal em mim, porque esta noite eu vou te louvar. Bem-aventurado você quando se preocupa com a sua vida espiritual, quando você limpa do seu coração, assim como o ouro, quando é coletado pelo aquele garimpeiro. É preciso que se tire os metais e que fique só a matéria-prima. Que assim seja em mim e seja em você. Nosso coração seja limpo para o cultuar, para o pregar, para o ler a palavra de Deus. Mas em sexto lugar, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado pessoas que pregam o evangelho para pacificar inimigos de Deus com Deus. Bem-aventurado você que foi pacificado e agora tem paz com Deus e agora quer resgatar almas. Não existe essa falta de generosidade. Não existe cristão que não queiram levar pessoas para o céu. Quando você foi regenerado por Cristo, você quer que outras pessoas, outros pecadores também sejam regenerados por Deus. Mas em último lugar, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Depois de você adquirir todas as outras bem-aventuranças, você vai ser perseguido. Depois de ter contato com o evangelho, você vai ser perseguido. O seu mestre foi perseguido. Os discípulos sucessivos do mestre também foram perseguidos. Não será diferente comigo e com você. Quando pregamos a verdade, quando estamos endereçados, destinados à verdade, iremos sofrer perseguições por causa dele. É como Paulo disse: carrego em meu corpo as marcas do evangelho, as marcas de Cristo. Até Cristo mesmo, quando ressuscitou no seu corpo de glória, carregou aquelas marcas nas suas mãos. Um corpo glorificado, um corpo que era perfeito, mas estava carregando em suas mãos as marcas dos cravos da cruz. Que minha e a sua vida seja desse modo, carregando as marcas do evangelho. Porque bem-aventurados somos
E se você pensa que isso é difícil de adquirir, é como eu disse, não é a sua força que você vai adquirir. O Espírito Santo te capacite para você adquirir todas essas 9 bem-aventuranças, todas essas 6 bem-aventuranças que eu citei nesse vídeo aqui. Deus abençoe sua vida e que você medite nessa palavra e ponha em prática em nome de Jesus.